Nessa ação penal 506.31.30.17, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Senhor Emílio. Excelência, a defesa do ex-presidente Lula tem uma questão a colocar a Vossa Excelência. Primeiro, para renovar o pedido de redesignação da audiência em virtude do cerceamento de defesa decorrente da juntada de material cuja ciência foi dada nesta data à defesa, que poderá ser utilizado nesta audiência. E segundo, para informar a Vossa Excelência que há um habeas corpus impetrado contra a decisão proferida no final da parte da manhã, que foi inicialmente distribuído por prevenção equivocadamente, mas que agora foi ao relator prevento para ser apreciado. Não tenho notícia ainda da apreciação do pedido liminar, mas é nesse contexto que eu reforço a Vossa Excelência o pedido de adiamento da audiência, a fim de que não haja prejuízo à defesa. Bem, isso já foi decidido pela manhã, né, doutor? Então, assim, eu renovo aquilo que eu consignei, que, se for necessário, nós ouvimos a pedido da defesa novamente o senhor Emílio para eventuais indagações suplementares à vista dos elementos juntados semana passada pelo Ministério Público. Então vamos adiante. Certo. Só registrar a resignação da defesa e também consignar, como tem sido feito ao longo das audiências, a contradita, e eu me reporto aqui aos fundamentos que já são do conhecimento de Vossa Excelência e que foram apresentados em relação a todos aqueles que fizeram acordo de colaboração e que, portanto, têm interesse no desfecho da ação ou interesse no ato que está sendo realizado neste momento, sempre com o devido respeito. Fica registrada a contradita e, da mesma forma, faço remissivas as minhas razões para tomar o compromisso por expresso mandamento legal. Senhor Emílio Alves Odebrecht, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Também a informação que o senhor teria celebrado um acordo com a Procuradoria-Geral da República, que teria sido homologado pelo Supremo, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Emílio? Perfeitamente. Senhor Emílio, então o senhor tem esse duplo compromisso, tanto na condição de testemunha como na condição de colaborador. O senhor tem a obrigação aqui de dizer a verdade, certo? Perfeito. Nada o senhor deve exagerar, nada o senhor deve excluir no seu depoimento, certo? Perfeito. E eu vou advertir o senhor, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por esse fato e igualmente o senhor perde o seu acordo, certo? Perfeito. Dito isso, senhor Emílio, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público para as indagações. Sim. Cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez, cumprimento os presentes. Senhor Emílio, consta que de 1991 a 2002, o senhor exerceu a função de diretor-presidente da holding do Grupo Odebrecht, a Odebrecht S.A. O senhor confirma? De 1991 a 2002. 2002, a presidência executiva do grupo. Perfeito. E desde quando o senhor exerce exclusivamente a função de presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A.? Exclusivamente? Exclusivamente. Exclusivamente a partir exatamente quando eu deixei de ser o diretor-presidente executivo. Em 2002? 2002. A partir de 2002, quem era o presidente da holding? Presidente da holding, quando eu saí, eu coloquei o Pedro Novis. Qual o período? Olha, 7 anos, 8 anos, por aí. E posteriormente? Marcelo. Então, Pedro Novis foi Marcelo. Pedro Novis esteve, então, na presidência da holding de 2002 a 2008? 2008, 2009, não me lembro precisamente. E Alexandrino Alencar, que posição que ele ocupava no Grupo Odebrecht? Em que período? Nesse período posterior a 2002. Nesse período depois de 2002, olha, eu não saberia com precisão, mas ele estava, se eu não me engano, na Braskem,
os quadros da Braskem e era da área de desenvolvimento de negócios. Posteriormente, se ele saiu da Braskem, eu acho que saiu da Braskem e ingressou na Odebrecht. Ele Mas prestava em que apoio a período? todas as empresas? Não foi, não saberia lhe dizer se ele prestava apoio a todas as empresas. Eu sei que ele, no período do presidente Lula, era com quem eu tinha para poder me ajudar a marcar encontros, marcar audiências, etc. Era a pessoa de minha relação que eu procurava utilizar com essa finalidade. E qual era a função de Hilberto Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Hilberto Silva? Qual era a função dele no Grupo Odebrecht? Era o responsável pela parte de, pelo menos num determinado período. Antes disso, não, porque ele era executivo da área administrativa, financeira, inclusive lá de Portugal no período e outras coisas mais. Mas ele, depois de um certo tempo, eu sei que ele assumiu a parte de, vamos dizer, de recursos não contabilizados. Então, ele estava à frente de um setor que tinha por função coordenar distribuição de recursos não contabilizados? Exatamente. Esse é o setor de operações estruturadas da Odebrecht? É o chamado que eu nem sabia que existia isso. Então, era um setor que cuidava da distribuição de caixa 2, de valores não contabilizados? Sim, caixa 2. Como era gerado o caixa 2 e distribuído o caixa 2 por esse setor de Hilberto Silva? Eu tenho dificuldade de dizer na época que não era minha. Quando eu era executivo, eu sei como era sabia como era executado, tá certo? Os recursos de origem disso eram tirar faturas de claims ou de alguma outra coisa que não contabilizava. Pronto, era assim que era feito na minha época, principalmente no exterior. Principalmente não, basicamente no exterior. E no período em que o senhor estava exclusivamente no Conselho de Administração? Não, a empresa sob gestão de Marcelo? Não saberia lhe dizer. Sei qual era, tenho certeza que na minha época era assim e com certeza também se estendeu para os usos. Os usos eram para bônus, eram para campanhas, predominantemente no exterior, para a questão de integridade física dos nossos integrantes, que nós trabalhávamos em país extremamente problemático. Inclusive aconteceu aquele negócio do Iraque, eu não quero me estender muito, porque isso sempre tem problemas, porque foram em vários países que nós tivemos de estar com isso, despesas altíssimas nessa linha. E também, claro, que era usado para, vamos dizer, agentes públicos. Quer dizer, então eu não tenho dúvida nenhuma que isso também era usado com essa finalidade. Os pagamentos eram feitos a agentes públicos a partir desse setor? Na minha época, a partir de Hilberto? Na minha época era. Como funcionava isso depois, eu não sei. E feitos a políticos e partidos? Excelência, pela ordem, a testemunha já respondeu que não sabia como funcionava. Então, eu acho que as perguntas acabam sendo repetitivas. No período do período dele, doutor? No período em que o senhor esteve, eu estou indagando ao senhor a respeito do período em que Pedro Novis e posteriormente Marcelo Odebrecht estavam à frente da holding e o senhor no Conselho de Administração. Não sabia. Não saberia lhe dizer como funcionava isso. Posso dizer como funcionava, como eu disse, na minha época. O senhor se beneficiava de pagamentos? Isto vem, e aí eu quero deixar muito claro. Eu desafio qual é a empresa no Brasil que não tem isso. Não tem isto o quê? Que não tem recursos não contabilizados. Eu desafio. Mas vamos dizer, no meu caso particular da Odebrecht, isso vem desde a época de meu pai. No período em que Pedro Novis e Marcelo Odebrecht estiveram à frente da holding, houve pagamentos a agentes públicos? O senhor referiu há pouco? Não sei dizer, senhora. Eu acho que deve ter existido, porque existiu na minha época.
Entendeu? Eu não posso, eu poderia, mas eu não tenho condições de dizer, porque como presidente do Conselho, eu não entro nesses detalhes. Excelência, só uma questão de ordem. O artigo 212 do Código de Processo Penal impede que seja dada, enfim, a percepção da testemunha. A testemunha deve depor sobre o fato que conhece. Então eu pediria a Vossa Excelência que, respeitosamente, conduzisse a audiência levando em consideração o que dispõe esse artigo 212, inclusive em relação às perguntas do Ministério Público. Me parece que ele já respondeu, né, que ele não tem conhecimento. Acha que... Então já está esclarecido aí. Pode prosseguir. Quanto à área ocupada por Hilberto Silva, o senhor tem conhecimento? Quanto ela movimentou? Não, também não. Especialmente Muita em relação... coisa eu soube depois. Quer dizer, agora, nesse processo todo, muita coisa, que existia mais de uma pessoa. Eu sabia de Hilberto, que era quem eu pedia a parte de bônus para pessoas que estavam ligadas a mim. Entendeu? Então, isto, quando era para mim ter mais uma ou duas pessoas trabalhando com ele, também eu não sabia. Então, eu não sabia como funcionava, não que eu não soubesse que existia isso. Eu sei que existia, da mesma forma que eu, na minha época, aí sim, eu sabia como gerava e como eram usados. Mas Hilberto Silva passou a atuar nessa área em que ano? Não saberia lhe dizer. Comigo não foi. Por isso que eu estou dizendo, na minha época não foi. Na minha época, para ser até mais preciso, eu diria, se eu não me engano, ele estava em Portugal. Era o gerente administrativo financeiro de Portugal, da BPC. Especificamente em relação ao período a partir de 2002, em que o senhor esteve no Conselho de Administração, o senhor realizou reuniões com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, a senhora poderia, desculpe. Especificamente em relação ao período a partir de 2002, em que o senhor estava no Conselho de Administração da Odebrecht S.A., o senhor realizou reuniões com o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, várias reuniões. Quem o acompanhava nessas reuniões? De um modo geral, era sozinho. Na época que ele era presidente, era sozinho. Marcelo o acompanhava? Não. Ninguém. Marcelo tinha interlocução com o presidente Lula? Que eu saiba, não, até porque ele tinha, um tinha reserva sobre o outro. Ele tinha interlocuções com o Partido dos Trabalhadores? Não saberia lhe dizer, mas com certeza tinha, como tinha com todos os partidos. O senhor, em termo de colaboração número 4, é o evento 541, vídeo 1. O senhor foi perguntado sobre se Marcelo tinha relação com o Lula. O senhor disse que não, mas que tinha interlocução com o PT. O senhor confirma o que o senhor disse? Com certeza, com o PT e com todos os demais partidos. E a respeito dessas reuniões realizadas pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor levava pleitos de Marcelo Odebrecht? Repare, eu construía minhas agendas pautado nas provocações que eu recebia dele e de outros líderes empresariais. E eu construía a minha agenda, que algumas delas, ou algumas não, praticamente todas que eu pude resgatar foram encaminhadas à Procuradoria. Eram agendas que eu construía baseado em solicitações, seja de Marcelo, seja de outros líderes empresariais. Eu fazia triagem e levava aquilo que eu achava que devia levar. O senhor levou pleito relativo ao refis da crise, medidas provisórias 470 e 472, levou pleitos dessa Pela natureza? ordem, Excelência, esse tema é objeto de um procedimento específico e não desta acusação, que diz respeito a 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras e 2 imóveis. Então, se nós aqui formos tratar desse tema, que já é objeto de um outro procedimento, aliás, salvo melhor juízo, inclusive, da competência de outro juízo. Então, eu pediria a Vossa Excelência que delimitasse as perguntas formuladas pela acusação dentro dos
limites que foram feitos, em que foi feita a acusação. O Ministério Público pede a palavra para dizer que esta indagação tem pertinência probatória, considerando que se pretende aqui indagar a testemunha sobre o grau de relacionamento mantido com o ex-presidente. Excelência, pertinência... Fica deferido, então, doutor. Fica deferida as questões. Mas mesmo levando em consideração esses aspectos que eu coloquei, porque eu repito... Ela falou e eu deferi a posição dela. Mas então, é que Vossa Excelência não apreciou. Há um outro procedimento específico que trata esclarecido pela desse acusação assunto. de que o interesse é elucidar a relação entre a testemunha e o acusado. É uma questão pertinente. Certo? Então pode a defesa discorda de Vossa Excelência e doutor, tomará as providências cabíveis. Depois, oportunamente. Mas não vamos entrar nesse assunto novamente, porque já foi indeferido. O senhor levou pleito de seu filho em relação, por exemplo, ao tema do refis da crise, as medidas provisórias 470 e 472? Levei baseado em que, é importante que se diga, isso era uma questão de setor, que se fosse só da Odebrecht, eu não teria levado. Então eu levei porque era um interesse generalizado da maioria do setor industrial brasileiro e estava amarrado lá no Ministério da Fazenda e pedi a ele que ele procurasse me ajudar a verificar o porquê que estava o assunto preso lá na Fazenda. Só. Verificar com quem do Ministério da Com Fazenda? o ministro da Fazenda, com certeza. Quem era o ministro Se à ele época? falou, era o Guido Mantega, se eu não me engano. E com relação à linha, abertura de linha para Angola, o senhor levou o pleito de Marcelo Odebrecht ao presidente a respeito? Excelência, mais uma vez a defesa, desculpa ao eminente doutor Emílio, mas esse tema é objeto de procedimentos que tramitam em Brasília e que não dizem respeito a essa ação penal. Mais uma vez, a defesa renova o pedido para que temas que estão afetos a outros procedimentos da competência de outros juízos não sejam tratados nesta audiência. Fiquei deferido, doutor, com base nos meus fundamentos. Pode repetir a pergunta? O senhor Desculpe, levou também pleito... porque eu estou com a gripe, não estou ouvindo bem. Pois não, posso repetir? Perdoe, muitas vezes problema. não está ouvindo integralmente. O senhor levou ao então presidente Lula pleito de seu filho, Marcelo Odebrecht, relativo à abertura de linha de crédito com Angola? Uma reabertura, um aumento. Sim. Quer dizer, um aumento da linha de crédito. Levei, porque era importante haver. Foi na queda do preço de petróleo. Angola estava com séria dificuldade de dar andamento nos seus projetos principais. E por tudo que representava, não era só o Odebrecht, N outras empresas trabalhavam e trabalham lá em Angola. Então eu levei como sendo algo que o Brasil poderia fazer, gerando emprego aqui no Brasil. Então essa extensão ele compreendeu a justificativa e realmente apoiou para que pudesse ser feito esse complemento na linha de crédito. E nessa relação estabelecida com o então presidente Lula, o senhor pedia que o grupo Odebrecht, ele lhe pedia que o senhor ajudasse, o grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Neste momento? Não, neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Houve, como todos os presidentes daqui do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos. E eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis e numa outra época foi Marcelo, Pedro Novis, e na outra época foi Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender e
procurasse compatibilizar alguns fatores. Por exemplo, evitar-se de estar fazendo discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas. Segundo, que ele efetivamente procurasse negociar, que eu não precisava nem dizer, porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, minimizando esses valores. E que procurasse fazer realmente no tempo, o mais esticado possível, não fizesse nada de vez. Então, essas foram as orientações, era para encontrar uma forma de atender, procurando compatibilizar esses 3 vetores. No seu termo de colaboração número 4, é o vídeo do evento 541, vídeo 1, o senhor disse o seguinte, quando o Lula me pedia em vários momentos, não só para presidente, como para eleições municipais, para como ele sempre pedia se a gente podia ajudar. Ele não pedia para ajudar. Emílio, veja se você pode ir lá ajudar, alguma coisa para a gente lá do PT. Eu digo, chefe, quem é que você vai mandar? Era sempre, eu me lembro perfeitamente, Palocci era a pessoa que ele mais credenciava para isso. O senhor confirma essa sua afirmação? Foi na época, inclusive, que o período dele foi muito mais Palocci. Palocci, então, era credenciado por Lula para que fim? Eu acho que Palocci, inclusive, já não estava mais no Ministério, era Guido que estava no Ministério, e Palocci já tinha até saído, se eu não me engano. Não sei qual era, não me lembro o recorde. Mas era ele que era o credenciado. Era credenciado para discutir com Marcelo ou com Pedro Novis sobre o assunto de ajuda ao partido. E era Palocci credenciado para tratar, portanto, de temas de dinheiro? Foi isso que o senhor disse? Sim, de recursos financeiros. E o senhor tinha também relação direta com Palocci? Eu conhecia Palocci, conheço Palocci, tinha relação, mas nossa relação era sempre uma relação muito voltada para questões de país. Efetivamente, eu não buscava conversar com as estruturas dos partidos para não estar, inclusive, fazendo confusão com os meus líderes empresariais. E o Marcelo Odebrecht tinha autonomia para tratar com Antônio Palocci sobre temas de dinheiro relacionados a financiamentos de campanha? Autonomia? Ele, como presidente do executivo, recebendo da minha parte a aprovação prévia, ele só tinha de fazer daí para frente, né, minimizar o valor. Era o que ele fazia. E isso aí eu posso lhe dizer que fazia e fazia bem. Então, quem levava a Palocci as reivindicações para o partido era o presidente Lula? Em termos de pagamentos para a campanha? Não saberia lhe dizer. Eu sei que ele indicava o Palocci, na maioria das vezes foi o Palocci, e eu indicava ou o Novis ou o Marcelo. A partir daí, porque sempre a melhor forma que eu tenho de avaliar um empresário nosso é eu saber a satisfação do cliente, se ele não reclama. Se ele não reclama, é porque tudo funcionou. Pode não ter sido da melhor forma como ele gostaria, mas atendeu, de uma forma ou de outra. Então, se não vinha reclamações, sem dúvida nenhuma, então esse assunto era algo que morria por ali mesmo. Então ele sentava com os 2 interlocutores, o da minha parte e o da parte do presidente, e resolvia. Agora, como era essa colocação do presidente com o interlocutor dele, eu não sei. Certo. O senhor, em depoimento, também é o termo de depoimento 4, evento 541, vídeo 1, o senhor disse, eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com o Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que isso eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei que o meu pessoal está querendo o mínimo e o seu pessoal querendo o máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal que eu vou fazer com o meu, para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão, procurando compreender compreender que um precisa se aproximar do outro. O senhor confirma essa sua
essa sua fala? Que um precisa negociar com o outro. Isso tudo que foi colocado aí, estou de plena acordo, é exatamente isso. O senhor, nesse vídeo, falou que eles tinham uma postura de jacaré e agora estão tendo de crocodilo. O senhor pode explicar esse diálogo e essa sua afirmação? Foi uma forma de eu expressar o maximizar e o minimizar. Eu tenho consciência que meu pessoal queria o quê? Não dar nada. E os outros precisavam, os partidos precisavam. Então, esse modus faciente é como eu cheguei para ele, foi o único momento, mas não falamos em valores. Olha, precisamos fazer um trabalho conjunto. Faça com o seu pessoal e eu vou fazer com o meu pessoal. Para que eles encontrem uma forma de se ajustarem. Porque como está, um está querendo o máximo, outro está querendo o mínimo, os pedidos cada vez mais pelas necessidades eram de ansiedade de jacaré e passou a ser de crocodilo. É o que estão me trazendo. Então essa foi a colocação que eu fiz. O senhor tem conhecimento de que Marcelo Odebrecht mantinha uma conta corrente administrada por Antônio Palocci? Olha, eu não sei se era conta corrente, o que era, mas que ele tinha algum controle, tinha. Porque se era algo que era pago no tempo, ele devia ter esse controle. Quer como dizer, funcionava essa é esse controle? Não sei como funcionava. Não sei como funcionava. O que eu sei é que eu orientei ele, essa era uma das coisas, de não dar para nenhum partido nada de vez. Fosse dado no tempo. Para ser dado no tempo, ajudas à campanha, aos partidos, eu pedia sempre isto fosse atendido. E aí, para isso, tem que ter um controle. E o seu filho lhe dizia, Marcelo Odebrecht lhe dizia que estava acreditando valores por conta dessa conta corrente mantida com Olha, se ele, Palocci? algum momento ou outro, me comentou, não era minha preocupação, nem era preocupação dele. De um modo geral, não. Ele tinha autonomia para essas coisas, já tinha recebido o meu sinal verde para ele negociar o valor global e botar no tempo. Isso ele já tinha. A forma de fazer isto no tempo, como ele controlava isso, eu não saberia lhe dizer. E ali havia registros de propina? Excelência, pela ordem. A testemunha já respondeu diversas vezes que não sabia. Então, se for, o Ministério Público vai continuar a pergunta. Disse que havia um controle, que ela a testemunha disse que não conhecia, enfim, os fatos perguntados pelo Ministério Público. Então, não dá para perguntar detalhe a partir do momento em que a testemunha já afirmou de uma forma clara que não tinha conhecimento. Se a testemunha não souber, o senhor pode responder que não sabe, certo? Pode fazer a pergunta. Nessa conta corrente, o senhor sabe dizer se eram, ou nessa conta corrente, ou nesses controles mantidos por Marcelo, eram registrados pagamentos de propina? Não saberia disso. O senhor prestou um depoimento ao termo de colaboração número 29, evento 541, vídeo 9, em que o senhor explica uma nota feita por Marcelo com o seguinte teor, uma nota em um dos equipamentos dele que foi apreendido. MIT PR 200 inclui 100, não 300 ou 100 VAC. O que significa essa nota? É difícil. Eu fiz um exercício de interpretação, de pressuposição num e-mail. A testemunha me perdoe, doutor Emílio. Excelência, até pela introdução da resposta, percebe-se... Doutora, a testemunha está respondendo, então a premissa... pode responder que não sabe. Agora, o doutor tem que deixar a testemunha pelo menos falar. Sim, mas eu tenho que também... Eu tenho que atuar. Por ela também. Não, eu só estou lembrando a Vossa Excelência que nos termos do artigo 212 do Código de Processo Penal, a testemunha não depõe para dar impressões. Então, se a premissa da resposta já foi colocada aqui,
que não tinha conhecimento, que achava, fez uma interpretação, então, com o devido respeito ao depoente e ao Ministério Público, eu peço a Vossa Excelência que aplique o artigo 212 e oriente a testemunha e o Ministério Público a responder sobre fatos e não sobre interpretações. A testemunha estava respondendo. Não foi o senhor que fez, então, essa anotação? Não. O senhor não sabe o que é essa anotação? Não. O senhor fez uma... Foi meu filho que fez os e-mails, isso é e-mails dele, Tá. e que me trouxeram uns 10 e-mails. Alguns eu consegui interpretar, eu diria, com certa segurança. Sei. Mas outros não. Esse, por exemplo, eu fiquei com dúvidas. Certo. Coincidentemente, tinha um valor que ele tinha me falado numa determinada época, que foi o valor que ele tinha fechado globalmente. Mas só aí, mas não fecha com o restante. Não sei até hoje, é VAT, né? Até hoje não descobriu o que foi. Não Que isso foi indagado se tratava de Vacari. Não sei. Por isso que eu estou dizendo. O único que poderia dizer era ele. Certo. Eu lhe confesso, não sei mesmo. Não foi eu que fiz esse e-mail. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos. Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuidade do depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht, eu devolvo a palavra ao Ministério Público. Pode reformular essa pergunta para melhor entender? O senhor foi ouvido na colaboração, é o termo de colaboração número 29, que consta do evento 541, vídeo 9. O senhor foi indagado sobre uma nota de Marcelo com o teor que fiz referência, certo. Preciso repetir. E então eu pergunto ao senhor qual é o significado dessa nota. Se o senhor tratou a respeito do conteúdo dessa nota com seu filho em algum momento? Não tratei. Procurei interpretar. Foram 9 ou 10 notas que me trouxeram para eu interpretar. Alguns eu interpretei e eu tenho segurança da minha interpretação, porque fecha tudo. Esse, por exemplo, é um dos que não fecha. Certo, mas o filho do senhor falou a respeito de 300 milhões, que é a movimentação feita com Palocci? Eu não determinado... A premissa da pergunta, Excelência, Doutor, é possível ouvir a testemunha e essa defesa intervém toda hora. A pergunta é uma pergunta razoável do valor ali mencionado, e ele já mencionou a questão do valor global. Doutor, talvez quando o doutor for fazer pergunta, então todos vão começar a intervir também, porque... Excelência, pode intervir. É inapropriado o comportamento da Tá bom, é que o Estatuto do Advogado, o artigo 7º, inciso 10, me permite fazer questões de ordem. Doutor, se Vossa Excelência vai negar vigência ao Estatuto do Advogado... O comportamento da defesa do doutor, desculpa, é inapropriado. Tá o doutor bom, então, interrompe a cada minuto a inquirição do Ministério Público. O senhor represente a OAB, então. Vai poder fazer as suas perguntas. O senhor represente a OAB. Doutor, controle-se poderá fazer as suas perguntas. Não precisa intervir todo momento. Quem nós estamos querendo ouvir é o senhor Emílio, não é o senhor. Tudo bem, mas as minhas questões de ordem são pertinentes. O doutor intervém a cada minuto de maneira inapropriada na audiência. Vou continuar intervindo sempre que o caso... Então não tem a palavra agora. Pode fazer a pergunta. O senhor tem conhecimento de uma movimentação de 300 milhões não, eu tive conhecimento. A favor de Palocci nessa interlocução com seu filho, Marcelo? Eu tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. O que eu perguntei é o seguinte: você e o seu interlocutor, e o interlocutor indicado pelo presidente, acertaram? Vocês estão de acordo? Pronto. Eu não levei. Mas esse número, ele me falou que foi o número que ele tinha acertado para o partido. Isto foi que ficou, vamos dizer, acertado. Foi o que ele me falou. Agora, essas notas, vê que ele não fala, ele fala assim, não deu para eu interpretar totalmente. Não dava. E aquele final, eu posso ter N interpretações, aí é mera interpretação. Então, eu não estou seguro como em outras notas, como eu repito, eram 9 notas, eu consegui algumas ter certeza, outras não. O senhor tem conhecimento da referência a alguma subconta ou contabilidade própria de Marcelo Odebrecht, denominada subconta ou conta ou contabilização amigo? Não. Soube depois. Ouvi falar
Não que ele tenha feito, mas eu ouvi falar esse assunto que existia. Eu desconheço, em nenhum momento ele me tocou no assunto e nem eu ouvi falar. No seu termo de colaboração número 12, evento 541, vídeo 4, vídeo 5 e vídeo 6, o senhor foi perguntado sobre imóvel localizado em São Paulo, comprado pela Odebrecht por intermédio da empresa DAG. Eu estou me referindo ao imóvel da rua Doutor Aberbeck Brandão, número 178. Esse terreno foi comprado para a instalação do Instituto Lula? Olha, talvez valesse a pena, se a senhora me permite, eu fazer um retrospecto. Eu sempre procurei, há muitos anos atrás, dizer a ele o seguinte: da mesma forma que eu tenho perante meus executivos na organização um trabalho sobre o day after, ou seja, vocês quando se aposentarem, vocês precisam se preparar hoje para o dia de amanhã. A mesma coisa eu dizia ao presidente: presidente, o senhor precisa pensar no day after. Então, e aí surgia conversas sobre instituto, sobre fundação, onde eu dizia a ele a experiência que existe internacional de vários presidentes que criam essa, e aí precisava estudar mais o que é mais conveniente, se é instituto ou se é fundação. Então isso daí, quando ele efetivamente saiu do governo, eu direcionei, eu não me lembro a quem foi que eu falei na organização, para ajudar a eles se encontrarem. Primeiro, se era instituto ou se era uma fundação, as instalações, ou seja, este era a minha orientação para ajudar a ele tornar as ações dele, já que ele desejava fazer esse trabalho de promoção do Brasil no exterior, na América Latina e na África, era a melhor forma dele fazer. Então, isto eu orientei nosso pessoal para ele. Agora, entre adquirir terreno, entre vender terreno, eu lhe confesso, a senhora, que eu não conheço isso. Vim saber depois. E por que o senhor sabe dizer por que esse imóvel foi comprado em nome da empresa DAG? Olha, a empresa DAG, não é, eu nem sabia que era DAG. Eu conheço o Demerval. Ele é como se fosse um filho meu. Ele foi criado lá em casa. Então, eu não saberia lhe dizer até por que foi envolvido. Cheguei a especular, aí a especulação, acho que eu também, da mesma forma que nas ajudas de campanha eu dizia, cuidado para que a gente tenha uma equidade nos diversos partidos para evitar ciúmes. A mesma coisa é possível, porque eu conheço o setor, sabia quais seriam os potenciais doadores para criar a autossustentação do Instituto, que na minha opinião devia ter sido até fundação, mas infelizmente fui voto perdido. Mas no fundo, o que eu posso dizer à senhora de que o motivo de ter eu não saberia lhe dizer, mas com certeza tem a ver com alguma coisa para amanhã ou depois os outros doadores, principalmente concorrentes nossos, não estivessem achando que a organização que estava querendo tirar proveito. Mas a Odebrecht não queria aparecer no negócio? Não, se aparece ou não aparece, o objetivo não tinha o que esconder. Até porque nós não queríamos esconder que a DAG comprou. O que nós gostaríamos de fazer era com que amanhã os doadores não tivessem má interpretação de que a Odebrecht fez um preço e que procurou diminuir a sua doação jogando para eles. Essa é a realidade. Então, eu estou pressupondo. Certo. O senhor não sabe, então? O senhor não sabe. Sei. Os detalhes da compra Não não sei. são do seu conhecimento, então? Não. E o senhor conhece Roberto Teixeira? Olha, me falaram no avião, de nome muito. Pessoalmente, ele está aí de prova, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo
pessoalmente. Hoje, no avião, que ele veio no mesmo avião nosso, quem foi que me apresentou? Teve alguém aí, meu, que me apresentou. Apresentou não, me disse, ó, esse é o Roberto Teixeira, que eu já o conhecia de lutas com os gaúchos que queriam, vamos dizer, criar problema conosco na Copesul, e que ele era o advogado desses gaúchos. E que efetivamente tivemos uns embates lá, mas sempre respeitosos. O senhor tem conhecimento de que tenha participado dessa compra desse imóvel num primeiro momento, pessoa de nome Glaucus da Costa Marques, parente de José Carlos Bunlai? Não tem conhecimento? Não sei nem quem é. O senhor conhece Paulo Baqueiro Melo? Baqueiro Melo, superintendente Paulo Melo, que é o meu é o líder empresarial da Odebrecht Realizações, é esse? Sim. Pronto, esse eu conheço, claro. E João Alberto Louveira? Claro. O senhor tem conhecimento de que eles tenham mantido reuniões com o Roberto Teixeira para tratar do imóvel? Não. Não tem conhecimento? Isso. Não. Certo. Então, sem mais perguntas. Você de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores têm perguntas? Sim, Excelência. Algumas perguntas. Mais uma vez, boa tarde, doutor Emílio. Boa tarde. Vamos localizar aqui o documento. Outros defensores têm perguntas enquanto o defensor se organiza aqui? Não? Doutor Emílio, o senhor sabe dizer se a DAG construtora teve alguma atuação conjunta com a Odebrecht no Programa de Desenvolvimento Submarinos, o ProSub? Não saberia lhe dizer. Eu não... a DAG, até onde eu sei, ela, na minha época, ela não tinha nenhum vínculo. Se tinha, era um negócio com a construtora que eu nem sabia. Mas depois, nem vim saber que ela trabalhava em algumas subempreitadas, etc., depois. Não tinha... Certo. Essa do ProSub, o senhor... E vou dizer mais até, e vou repetir. Nem sabia que a DAG era o Demerval. Demerval, sim. Isso eu conheço de criancinha. Perfeito. Mas essa eventual subempreitada em Não. relação ao ProSub, o senhor não conhece? Não. Certo. O que eu conheço foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome dele, foi para orientar o pessoal em termos de apoio logístico para a ida do presidente para essas que nós tínhamos a responsabilidade, quando ele ia fazer uma palestra, de procurar fazer. Então, nesse apoio logístico, teve uma vez, ou duas, ou três, não me lembro quando, que foi solicitado a DAG a fazer o arrendamento. Mas isso não tem nada a ver com o ProSub? Nada. O senhor tomou conhecimento de um pagamento feito pela Odebrecht, a empresa DAG, no ano 2014, no valor de R$ 7.600.000? Quanto? 7.600.000? Eu não sabia de valores nenhum. Não sabia da relação comercial, não conhecia detalhes. Certo. O senhor conhece o senhor Álvaro Fernandes da Cunha Filho? Conheço. Sabe se ele é proprietário de uma empresa chamada AFC? AFC, não sei não. Certo. Durante a sua colaboração, no termo 12, o senhor afirmou
assim como já tínhamos feito com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, incentivamos e fizemos contribuições em dinheiro para a criação de uma instituição que pudesse preservar o legado dos governos do ex-presidente e disseminar a experiência brasileira na redução da pobreza e desigualdades sociais. Então, essa ideia, enfim, de apoiar a criação ou ideias relativas a instituto, a fundação, o senhor já tinha feito, então, com presidentes anteriores, inclusive com o presidente Fernando Henrique. Com todos. Inclusive alguns do exterior. E isso é muito usual internacional, isso. Certo. E era, no caso do presidente, quando ele se entusiasmou dentro dessa linha, eu estimulei muito, porque quem tem o convívio com os países africanos da América Latina podia perceber quanto eles tinham de desejo de conhecer com maior profundidade as questões que foram implementadas no governo do presidente Lula. Correto. Não tem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm perguntas? Pode, por gentileza, alcançar o microfone lá ao advogado? Pode virar, não tem problema. Posso? Sim. Mas fale sempre ao microfone, por gentileza. Obrigado. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde. Senhor Emílio, Doutor, pela defesa de quem? Marcelo Odebrecht. Senhor Emílio, o senhor pode confirmar que Marcelo não detinha relacionamento, além do institucional, com o ex-presidente Lula? Marcelo? Isso. Nenhum. Eu acho que nem institucional. Marcelo, Ele não tinha relação nenhuma com o presidente. Marcelo, o senhor sabe se alguma vez ele acertou qualquer pagamento ou fez qualquer outro tipo de acordo diretamente com o ex-presidente Lula? Marcelo? Não, esqueço. Quanto ao terreno do Instituto Lula, esse terreno, a adquisição desse terreno, ele teria como relação algum contrato existente entre a construtora com a Petrobras? O senhor sabe dizer? Tenho a mínima ideia. Senhor Emílio, se o senhor puder confirmar, por favor, essa área de operações estruturadas, ela foi criada durante a presidência de Marcelo ou ela é anterior à presidência? Acredito até que o senhor já tenha referido isso, mas de uma forma mais objetiva. O senhor Já disse isso, essa área de ter um responsável por recursos não contabilizados, seja geração, seja o uso, fontes e uso. Isso existe desde a época de meu pai. Toda a época comigo. Eu assumi ainda como vice-presidente executivo, isso em 1078, onde Angola, o que nós tivemos de utilizar em Angola para trabalhar no período, são coisas que não me convém hoje. Eu pedi autorização do senhor, não ter necessidade de explicitar, porque não convém, porque são coisas que eu posso estar colocando em risco a integridade de meu pessoal. Então, efetivamente, isso foi desde a época de meu pai, da minha, e fatalmente agora. Meu pai tinha uma forma de fazer, eu tinha outra forma de fazer e Marcelo tinha outra forma de fazer. Pronto. Eu sabia que tinha um responsável que tratava desses assuntos não contabilizados com Marcelo, que era o Hilberto. Pronto. Isso é o que eu poderia lhe transmitir. Senhor Emílio, o senhor tem conhecimento se Marcelo ele aprovava todos os pagamentos não contabilizados durante o período de 2006 até 2009? Olha, como é meu filho, eu tenho o direito de dizer o que eu vou dizer, só se ele fosse louco. Porque, além de mais, ele estaria infringindo toda uma filosofia nossa. Quer dizer, a filosofia empresarial, cada líder tem autonomia. Se constava,
O que ele, com certeza, aprovava, como eu aprovava, era o plano. Para a gente saber o que é que a gente precisava ter de fontes. O plano geral, mas sem detalhe. A partir daí era responsabilidade de cada líder. A não ser aquilo que estava sob responsabilidade direta dele. Aí são outros 500. Então, só objetivando, então, dentro dessa cultura de delegação existente no grupo, os executivos que lideravam ou eram pequenos empresários das empresas que contratavam com a Petrobras, eles precisavam da autorização ou anuência de Marcelo para executar qualquer tipo de pagamento não contabilizado? Eu diria que total, sem nenhuma... Todos eles tinham autonomia. Desde quando tivesse feito no plano dele, estava livre. Ok. Muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Algum defensor tem indagações? Algum esclarecimento, senhor Emílio? O senhor mencionou que o senhor teve essas conversas com o senhor ex-presidente Luiz Inácio e no aspecto financeiro ele teria indicado como interlocutor o senhor Antônio Palocci. Foi isso que o senhor disse, né? Perfeitamente. Só que o senhor falou, na maioria das vezes, ele indicou outras pessoas além do senhor Palocci? Teve, se eu não me engano, uma ou duas vezes que ele indicou o Guido Mantega. Certo. Quando ele indicou o senhor Palocci para tratar esses assuntos, o senhor Palocci ainda era ministro da Fazenda ou já não era mais? Eu tenho certeza que uma parte ele era ministro da Fazenda. Agora, com certeza também, eu tenho que ele também foi interlocutor sem ser ministro da Fazenda, já ter saído da Ministério da Fazenda. Ou seja, ele indicou para tratar dessas questões financeiras o senhor Para Antônio o partido. Palocci? Para o partido. Para o partido. Mesmo quando o senhor Antônio Palocci era ministro da Fazenda? Exatamente. E o senhor ex-presidente chegou alguma vez a explicar ao senhor o porquê ele indicava o senhor Antônio Palocci para tratar desses assuntos? Não, senhor. O senhor mencionou também, e aqui eu não sei se ficou claro para mim, o senhor mencionou que o senhor daria um sinal verde em relação a um valor global que daí seria negociado por exemplo, pelo senhor Marcelo, pelo senhor Pedro Novis. Foi isso ou eu entendi errado? O senhor definia um valor global de contribuição? Não. Não definia valor. Ao contrário, dava o sinal verde, porque eu tinha consciência que eles iam negociar da melhor forma possível. Sei. Aquela linha. Ele queria o mínimo, o outro queria o máximo. Então eles iam encontrar. E tinha relatividade com os outros partidos. E por que precisava do senhor para dar esse sinal verde? Porque a solicitação de apoio veio do presidente Lula, para mim. Então eu também não queria que ele entrasse na discussão com o interlocutor achando que não era para atender. Certo. Ele não tinha esse direito. Ele tinha o direito de negociar e negociar da melhor forma possível. Então, para deixar claro, o senhor não passava aos seus subordinados, ao pessoal do grupo, nenhum valor específico? Não. Mas aqueles 3 pontos eu procurava frisar para eles. E o senhor Marcelo, o senhor respondendo a pergunta da doutora procuradora, o senhor mencionou que o senhor Marcelo lhe retornou uma vez com valor de 300 milhões, foi isso? Foi. Milhões de reais, milhões de dólares? Não, de reais, pedindo para que eu informasse ao presidente. E o senhor fez essa informação? Não. O senhor se recorda aproximadamente quando foi que o senhor Marcelo Odebrecht lhe deu esse retorno desse valor específico? Não saberia lhe dizer não, mas com certeza foi já no segundo mandato. O senhor também mencionou que o senhor orientava esses pagamentos a serem dilargados no tempo, isso? Exato. O senhor tem conhecimento se esse dilargamento no tempo também envolvia pagamentos em período não eleitoral? Eu tenho quase certeza que sim. O senhor pode me esclarecer? Ou seja, eu não tenho dúvida que provavelmente estendia-se após o programa das eleições. Eu não tenho dúvida.
porque era para maximizar o tempo, no tempo. Sei. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então, parte dos pagamentos eram feitos fora do período eleitoral. Eu não saberia dizer se eram maior, quer dizer, uma parte sim, eu não tenho dúvida. Uma parte sim. E não era estranho se isso era destinado à contribuição para o partido ou para a campanha, não sei. Excelência, pela ordem, a testemunha disse provavelmente. Então é um juízo de interpretação, um juízo de valor. E Vossa Excelência constrói a pergunta em cima desse juízo de valor, que me parecia que o artigo 212 não permite isso. Certo, eu vou refazer minha pergunta, compreendo a sua questão, mas fica indeferida porque existe aí uma questão a ser esclarecida pela testemunha, que é objeto de indagação do juízo. Esses pagamentos fora do período eleitoral não eram estranhos, já que a destinação era para ser eleitoral, ou não era destinação eleitoral esses pagamentos? Não, eram destinação eleitoral. Era acertado no período eleitoral. Por que eu dizia isso no tempo? Isso é muito importante. Era uma forma de a gente ter um head. Não era, isso era um conceito institucional. Não era porque eu tinha uma boa relação com o presidente Lula, tive uma boa relação com os anteriores, podia não ter. A equipe poderia também não ter entre as duas equipes. Então, era uma forma de você estar sempre sobre um head, criando um head de vamos devagar. Não, uma coisa é deixar de cumprir o que não é o correto. Outra coisa, os acertos são para serem cumpridos. Sim. Então, quer dizer, tem um contrato, você deixa de pagar, prende isso lá, amanhã ou depois um ministro dele prende o pagamento, aí eu tenho um direito de chegar e ele fica naturalmente sob pressão. O partido fica sob pressão. Quer dizer, isso a gente fazia geral. E eu tenho quase certeza que todas as empresas faziam dessa forma. O senhor está dizendo que era uma maneira do Grupo Odebrecht manter, de certa forma, o governo vinculado ao Grupo Odebrecht, ou o partido vinculado ao Grupo Odebrecht? Eu não diria vinculado, mas diria, vamos dizer assim, não ficar amanhã ou depois dizer, olha, eu já estou livre dele, ele já me ajudou, vou fazer o que eu quiser. Entendi. Isso aí é que... Por isso é que eu dizia, espiche o mais possível. Quanto mais você estender os pagamentos, melhor. E o senhor, essas contribuições financeiras, o senhor tinha elas como vinculadas ou não vinculadas com esses assuntos que o senhor discutia, por exemplo, a questão das medidas provisórias, etc, etc? Eu não discutia essas coisas com o presidente Lula. Agora, não acredito que tinha nada, sempre, vamos dizer, alguma coisa é possível que tenha vinculado. Olha, eu só vou liberar se você largar aquilo. É possível. Isso é possível. Agora, eu não tenho condições de afirmar. Não era eu que negociava. Excelência, mais uma vez, a defesa insiste, Excelência, na observância do artigo 212. As perguntas de Vossa Excelência estão sendo feitas em cima de uma hipótese. Foi colocado aqui uma hipótese pela testemunha e Vossa Excelência está desenvolvendo perguntas sobre hipótese. Então a defesa pede a Vossa Excelência que efetivamente sejam prestigiados os fatos e não interpretações ou juízos de valor, tal como dispõe o artigo 212. Doutora, a testemunha está sendo indagada e está respondendo sobre fatos. O que ela não sabe, ela responde que ela não sabe. Agora, não tem como ela responder que não sabe antes de ser feita a pergunta. Então, eu agradeço a sua colocação, eu conheço muito bem a lei processual e eu sei também que cabe ao juiz fazer as questões que ele entender pertinentes para o julgamento do processo. Não devemos ter medo do que a testemunha pode dizer. A defesa não tem medo, a defesa só está pedindo a Vossa Excelência que a premissa não sejam hipóteses. Certo, está deferida a sua questão, agradeço, suas lições estão equivocadas, mas eu vou prosseguir com as minhas questões, certo? Eu agradeço, Vossa Excelência, sempre da forma cordial que se dirige à defesa. Perfeito. O senhor mencionou também que, de passagem, que o senhor chegou a pedir, a solicitar ao senhor Hilberto bônus, foi isso? É bônus para o senhor ou para terceiros? Bônus para integrantes da organização.
coisa que nós mandamos, inclusive, uma relação. Bônus para executivos da organização, isso? Exatamente. Que nós mandamos, inclusive, essa relação para a Procuradoria. Faz parte do acordo. O senhor também solicitou pagamento de bônus ou de vantagens ao senhor Hilberto para agentes políticos ou públicos? Não. Tá bom. Não quando eu fui presidente do conselho. Certo. E não era o Hilberto na época comigo. Quer dizer, na minha época sim, mas não era o Hilberto, era outro. Perfeito. São essas então as indagações do juízo. Pode interromper a gravação.